5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. Agora falaremos a diferença de um transformador para um autotransformador. A diferença é bem básica. Um transformador, ele não possui ligação elétrica do primário com o secundário. Existe uma isolação aqui. A indução de tensão no secundário é feita por campo magnético. Já no autotransformador, a indução também é feita por campo magnético, só que existe uma ligação, né, aqui em série das bobinas. E passa a criar aqui nesse meio entre uma bobina e outra um terminal chamado center tape, como se fosse um divisor de tensão. Então, praticamente, se eu tivesse aqui 10 volts na entrada e 20 volts na saída, eu teria aqui a soma, né, de 20 com 10, então eu teria 30 volts aqui na entrada. Então, o autotransformador, ele soma as tensões de entrada e soma também as correntes. Agora, quando que eu tenho um transformador e quando que eu tenho um autotransformador? Um transformador, eu tenho uma relação de 1 para 4 em diante, eu posso ligar como um transformador, e o autotransformador com uma relação até de 1 para 3. O que significa isso? Se eu tenho em casa, exemplo, eu tenho um equipamento de 127 volts, eu quero ligar para 220 volts. Então, a minha entrada é menor 2 vezes que a minha saída. Então, eu tenho que uma relação de 1 para 2. Então, quer dizer que eu posso ligar esse transformador como um autotransformador. Então, uma relação até de 1 para 3, ou seja, até triplicar a tensão, eu posso usar como autotransformador. Acima disso, ou seja, de 1 para 4 em diante, um valor 10 vezes maior, 5 vezes maior, 4 vezes maior, eu só posso ligar como transformador, eu não posso ligar um autotransformador. Vamos ver mais para frente. O transformador não possui contato elétrico do primário com o secundário. O autotransformador, ele possui contato elétrico, como vimos que está ligado em série às suas bobinas. A sua indução é feita por campo magnético alternado. E o autotransformador da mesma forma, sua indução é feita por campo magnético alternado. É vantajoso por ter isolação entre o primário e o secundário. Já o autotransformador tem a desvantagem por não ter isolamento entre o primário e o secundário. Vamos ver um exemplo aqui. Supomos que a tensão de entrada seja 100 volts e a de saída seja 35 volts e a corrente I2 seja 30 mA. Calcule a corrente I1. Temos aqui a relação de tensão e corrente, né, do transformador, e vamos calcular agora a corrente I1. Então, 100 volts, que é a minha tensão de entrada, dividido por 35, é igual a 0,03 dividido por I1. A gente tem que isolar I1, continha matemática, né? Então, I1 é 0,03 vezes 35 dividido para 100. Então, minha corrente total aqui de entrada é 0,01 ampere ou 10 mA. Então, meu circuito fica assim. Eu tenho um transformador, a minha entrada eu tenho 100 volts e a minha saída eu tenho 35. A minha corrente de saída 30 mA, agora calculamos a corrente de entrada de 10 mA. Agora a gente vai calcular a potência do transformador. A potência do primário é igual à potência do secundário, ou seja, se eu fizer aqui pela lei de Ohm, tensão vezes a corrente aqui no primário, ou fizer aqui pelo secundário, eu vou achar o mesmo valor de potência. Então vamos fazer pelo primário. 100 volts vezes 0,01 ampere é igual a 1 watts. Então eu calculei aqui um transformador, né, com a potência de 1 watt. Mas repare aqui, a minha tensão de entrada é praticamente 3 vezes maior que a minha saída. Então eu tenho uma relação de 1 para 3. Então quer dizer que eu posso pegar esse transformador aqui e ligar ele como um autotransformador. Então a gente vai ver aqui como é que fica. Temos aqui, liguei o autotransformador, como vimos, temos a corrente de 30 mA, que é de I2, e de 10 mA, que é de I1. Temos aqui a minha entrada de 135 volts, né, que é a soma das tensões, que aqui é 100 e aqui em N2 é 35, como vimos aqui, 100 e 35, a tensão é somada e a corrente também é somada. Então o meu circuito fica assim, meu autotransformador, já que a minha tensão de entrada é praticamente 3 vezes maior que a minha tensão de saída, então a relação de 1 para 3. Então até 1 para 3 eu posso ligar um transformador como um autotransformador. Agora vamos fazer um cálculo da potência com o circuito dessa forma. Corrente total. Eu tenho aqui 30 mA descendo, né, que vai se somar com 10 mA porque está no mesmo sentido. Então eu tenho 10 mA mais 30 é igual a 40 mA ou 0,04 amperes. Agora a gente vai calcular a potência aqui, em cima da entrada, né, que é meu N1. Então eu tenho
VBC vezes a corrente total. Então eu tenho 100 volts, que é a minha tensão de N1, vezes 0,04 amperes, é igual a 4 watts. Então, quando eu ligo o meu transformador como um autotransformador, a minha potência fica muito maior. Porque aqui, ó, no exemplo anterior, eu tenho um transformador e deu 1 watts. Então, quando eu ligo como um autotransformador, eu tenho minha potência muito maior. Então, essa é uma das vantagens, né, do transformador sobre o autotransformador, né, que é a potência. Então, a diferença entre um e outro basicamente é essa. Meu transformador me dá uma potência maior, só que eu só posso ligar quando eu tenho relação de até 1:3. Vamos agora para o resumão. Convém usar um transformador na função de autotransformador se e somente se a relação for de até 1:3, ou seja, até triplicar. Se eu tenho 10 e quero 30, eu posso usar como um autotransformador. Se eu tenho 10 e quero 20, também posso. Se eu tenho 10 e quero 10, eu também posso. Agora, se eu estiver acima disso, eu não posso usar como autotransformador. A relação de 1:4 em diante, não se pode usar o transformador como autotransformador, como eu disse. Se você começar a ver que tem um transformador que ele leva muita atenção e tentar ligar como um autotransformador, pode danificar o circuito. A potência do autotransformador será maior que a do transformador. Então essa aí, galera, a diferença básica, né, entre um transformador e um autotransformador.